O ventilador do cartório gira com o mesmo barulho monótono há 10 anos. Clara sabe disso porque cresceu ouvindo esse som quando acompanhava a mãe às consultas médicas no posto de saúde ao lado. Agora, aos 23 anos, está sentada na mesma cadeira de plástico desgastado, mas desta vez as mãos tremem não pelo calor sufocante de Recife, e sim pelo peso da decisão que tomou 3 dias atrás. Assine aqui, moça. O escrevente empurra os papéis pela mesa de fórmica arranhada, indiferente ao drama que se desenrola à sua frente. O cheiro de café recém-passado mistura-se ao suor e ao perfume barato que Clara borrifou no pescoço numa tentativa desesperada de parecer apresentável. Lá fora, o barulho ensurdecedor do trânsito invade pela janela aberta. Buzinas, gritos de vendedores ambulantes, música alta de carros que passam. A vida segue seu curso normal enquanto ela está prestes a mudar tudo. Do outro lado da mesa, ele permanece em silêncio. Gabriel Santos Mendonça, 32 anos, terno azul marinho impecável mesmo no calor infernal, sapatos de couro italiano que custam mais que o aluguel da casa onde Clara mora com a mãe. Não a olha nos olhos desde que chegou. Apenas observa os papéis com a expressão de quem revisa um contrato comercial qualquer. Clara força a caneta a deslizar pelo papel. Cada letra do nome é uma gota de culpa que cai no estômago. Clara Ribeiro Santos. Não. Agora será Clara Santos Mendonça. A assinatura treme, mas ela consegue terminar. Pronto, está feito. Em 15 minutos, tornou-se esposa do homem que deveria ter casado com Marina, sua meia-irmã. Podem se beijar, diz o escrevente com o mesmo entusiasmo de quem anuncia o horário do almoço. Gabriel levanta-se devagar. Clara sente o coração disparar. Ele se aproxima, inclina-se levemente e beija sua testa. Um beijo frio, protocolar, mas suas mãos, quando seguram o rosto dela por 2 segundos, estão quentes e ligeiramente trêmulas. Obrigado! Ele sussurra tão baixo que só ela escuta. Não é um obrigado de cortesia. É carregado de algo que Clara não consegue decifrar. Eles saem do cartório sem trocar uma palavra. A diferença entre os 2 mundos fica evidente na calçada. Gabriel caminha até uma Mercedes preta com vidros fumês, ar-condicionado ligado, motorista de boné esperando. Clara olha para o ponto de ônibus a 20 metros, onde uma pequena multidão se espreme sob o sol de meio-dia. Vou deixá-la em casa, ele diz, abrindo a porta traseira do carro. Não precisa. A resposta sai mais áspera do que Clara pretendia. O pessoal do bairro já vai falar demais só de me ver saindo do cartório. Se chego numa Mercedes... Gabriel para, observa-a por alguns segundos. Há algo parecido com respeito no olhar dele. Como quiser, ele entrega um envelope grosso. Ana para as despesas médicas da sua mãe. Como combinamos. Clara pega o envelope sem abrir. Sabe que ali dentro estão os 40 mil reais que vão pagar a primeira etapa da cirurgia. 40 mil reais que ela nunca conseguiria juntar vendendo bolos de macaxeira na feira ou limpando casas no Boa Viagem. E agora? Ela pergunta. Agora cada um segue sua vida. Você não precisa mudar nada na sua rotina. Eu também não. Ele hesita antes de continuar. Mas se precisar de alguma coisa... Não vou precisar. A Gabriel acena com a cabeça e entra no carro. Clara fica parada na calçada, observando o veículo desaparecer entre os outros carros. Só então percebe que várias pessoas estão olhando para ela. Uma senhora conhecida da feira sussurra algo para outra. Um rapaz de mototáxi, que sempre a cumprimenta agora, a observa com curiosidade. O ônibus demora 20 minutos para chegar. Quando Clara finalmente senta no banco de plástico quente, a primeira coisa que faz é ligar para Marina. Alô? Sou eu. Silêncio do outro lado da linha. Clara quase pode ouvir a respiração pesada da meia-irmã. Está feito, Clara diz. Eu sei. Ele me ligou. Mais silêncio. O ônibus balança na curva e Clara se segura na barra de ferro oxidado. Marina, eu... Não. A voz da irmã corta a tentativa de explicação. Não quero ouvir. Você fez sua escolha. Ah, não foi escolha. Era a única maneira de salvar a tia Luísa. Eu sei. Você sempre deixou isso bem claro. A família da sua mãe sempre foi mais importante que a nossa. A ligação é encerrada.
Clara guarda o telefone e encosta a cabeça na janela embaçada do ônibus. A paisagem conhecida passa lá fora. As casas coloridas grudadas umas nas outras, as antenas parabólicas tortas nos telhados, as roupas penduradas nos varais, a vida simples e complicada do subúrbio de Recife. Quando chega em casa, sua mãe, Luísa, está sentada na varanda de 2 metros quadrados, descascando batatas para o almoço. O rosto magro dela está mais pálido que ontem, mas o sorriso continua lá. Como foi, minha filha? Correu bem, mãe. Clara senta ao lado dela e pega uma batata. Amanhã mesmo a senhora pode marcar a consulta com o especialista. Luísa para de descascar e olha para a filha com os olhos cheios de lágrimas. Você não deveria ter feito isso, Clara. O Gabriel era noivo da Marina. Isso vai trazer problema. Já trouxe? Clara mostra o celular. Marina não quer mais falar comigo. E você não a culpa? Clara não responde. Como explicar que não teve escolha? Que quando o médico disse que a cirurgia custaria 80 mil reais e que sem ela a mãe teria no máximo 6 meses de vida, o mundo desabou? Que quando Gabriel apareceu na casa dela há uma semana, oferecendo pagar tudo em troca de um casamento no papel, ela viu a única saída possível. Ele é um bom rapaz, Luísa continua. Mas não é justo com a Marina. Vocês estão brincando com fogo. Naquela noite, Clara não consegue dormir. Fica na cama olhando para o teto descascado do quarto, ouvindo os sons da madrugada, um carro passando, um cachorro latindo, o barulho distante da televisão dos vizinhos. Pega o envelope que Gabriel entregou e finalmente o abre. Ali dentro, além do dinheiro, há um cartão com um número de telefone e uma única palavra escrita à mão. Emergências. Guarda tudo na gaveta da cômoda, junto com os poucos documentos importantes que possui. Amanhã vai começar uma nova vida. Uma vida como esposa de um homem que não conhece. Casada por um motivo que a envergonha e a alivia ao mesmo tempo. Mas uma coisa Gabriel não sabe. Clara já percebeu que há algo estranho em toda essa história. Homens ricos não precisam fazer acordos desesperados com moças pobres do subúrbio. Não aparecem sozinhos, sem advogados, sem familiares, oferecendo dinheiro em troca de casamentos falsos. E, principalmente, não tremem as mãos quando assinam papéis se é tudo apenas negócio. Alguma coisa está acontecendo na vida de Gabriel Santos Mendonça. Algo grande o suficiente para fazê-lo aceitar se casar com a irmã da sua ex-noiva. E Clara tem a terrível sensação de que acabou de entrar numa história muito maior e mais perigosa do que imagina. Lá fora, Recife continua viva mesmo na madrugada. Mas dentro daquele quarto pequeno, uma jovem mulher acabou de descobrir que às vezes salvar uma vida significa riscar a própria do mapa. E que alguns acordos, por mais simples que pareçam no papel, carregam consequências que podem durar para sempre. 3 semanas depois do casamento, Clara descobre que ser esposa no papel é mais complicado do que imaginava. Não porque Gabriel a incomoda, pelo contrário, ele desapareceu completamente da vida dela após aquele dia no cartório. O problema são os outros. Ela casou escondido, né? A voz de Dona Zilda, vizinha de toda a vida, ecoa pela feira livre de Casa Amarela enquanto Clara escolhe tomates para o almoço. E com aquele rapaz de terno que veio buscar ela de carro preto semana passada. Clara finge não ouvir, mas o coração acelera. Gabriel esteve na casa dela na segunda-feira, deixando um envelope com mais dinheiro e os papéis do plano de saúde para a mãe. 5 minutos no máximo. Mas foi o suficiente para toda a vizinhança especular. Eu vi ele, continua seu Antônio, o vendedor de frutas. Parecia gente importante. Rolex no pulso, sapato italiano. Que um homem desses quer com a menina? As palavras atingem Clara como pedradas. Ela paga pelos tomates e sai da feira com pressa, mas as vozes a seguem como fantasmas. Que um homem desses quer com a menina? Boa pergunta. Ela também gostaria de saber. No Hospital Albert Sabin, onde a mãe fará a cirurgia na próxima semana, a recepcionista a trata com uma deferência estranha. Dona Clara Santos Mendonça? A moça confere o nome na tela do computador. A senhora está na lista VIP. Pode usar a entrada privativa, sala de espera executiva, acompanhamento médico 24 horas. A lista VIP? Deve ter algum engano. Não, senhora. Está tudo certinho aqui. Convênio especial.
Categoria Diamante. Autorizado pelo Dr. Gabriel Santos Mendonça. A recepcionista baixa a voz. O senhor doutor é um dos maiores benfeitores do hospital. A senhora é muito sortuda. Clara sai do hospital com mais perguntas que respostas. Gabriel é médico? Por que nunca mencionou isso? E que história é essa de benfeitor? À noite, sozinha no quartinho que divide com a mãe, ela decide quebrar a promessa que fez a si mesma de não procurar informações sobre o marido. Pega o celular antigo e digita Gabriel Santos Mendonça. O que aparece na tela a deixa boquiaberta. Não são apenas algumas páginas, são centenas. Fotos em revistas de negócios, notícias em portais econômicos, entrevistas em programas de TV. Gabriel Santos Mendonça, 32 anos, CEO do Grupo Mendonça, um dos maiores conglomerados do Nordeste. Usinas de açúcar, construtoras, hospitais, faculdades, shopping centers. O patrimônio familiar está avaliado em mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Clara precisa largar o telefone e ir ao banheiro para vomitar. Quando volta, as mãos ainda tremem enquanto continua lendo. Gabriel herdou o império aos 25 anos, após a morte prematura do pai. Desde então, expandiu os negócios para São Paulo, Rio, Brasília. É considerado um dos empresários mais influentes do país, apesar de evitar aparições públicas. Uma foto chama sua atenção. Gabriel em um evento beneficente no Recife Antigo, 2 anos atrás, ao lado de uma mulher loira e elegante. A legenda diz: Gabriel Santos Mendonça e sua noiva, Marina Albuquerque, durante jantar de gala da Fundação Esperança. Marina Albuquerque, não Marina Ribeiro, como Clara sempre conheceu a meia-irmã. Marina havia mudado o sobrenome, usando-o da família da mãe dela, a família rica que nunca reconheceu Clara e Luísa. Clara sente o mundo girar. Marina não era apenas a ex-noiva de Gabriel. Era a noiva oficial, reconhecida socialmente, a mulher que deveria ter se tornado a esposa do herdeiro bilionário. E Clara, sem saber de nada, havia destruído um noivado que valia muito mais que dinheiro. Valia poder, prestígio, posição social. O celular toca. Número desconhecido. Alô? Clara, sou eu, Gabriel. E a voz dele, sempre controlada, soa diferente. Há uma urgência que não estava lá antes. Precisamos conversar. Agora. Que horas são? Já passa das 10 da... É importante. Estou indo aí. Gabriel, não. Minha mãe está dormindo. E os vizinhos... Bem, então me encontre na padaria da esquina. 10 minutos. A ligação é encerrada. Clara olha para a mãe, que dorme profundamente graças aos remédios mais fortes que o novo plano de saúde proporcionou, e sai de casa. A padaria Pão Nosso funciona 24 horas e sempre tem meia dúzia de pessoas comprando cerveja ou conversando nas mesinhas de plástico. Gabriel está sentado no fundo, de boné e camiseta simples, mas mesmo assim deslocado naquele ambiente. Quando Clara se aproxima, ele levanta imediatamente. Você andou pesquisando sobre mim, ele diz sem rodeios. Como você sabe? Tenho alertas configurados no Google. Toda vez que alguém procura meu nome, recebo uma notificação com a localização. Gabriel aponta para o celular na mesa. Sua busca apareceu aqui há 2 horas. Clara senta na cadeira de plástico, sentindo-se uma idiota. Claro que um bilionário teria esse tipo de controle. Por que não me contou quem você realmente é? Por que não importava para o nosso acordo? Ah, não importava! Clara sussurra com raiva. Você é uma das pessoas mais ricas do país. Sua ex-noiva é minha meia-irmã e ainda diz que não importa. Gabriel olha em volta, checando se alguém está prestando atenção na conversa. A Marina não contou nada sobre o nosso relacionamento? Marina mal falava comigo antes de tudo isso. Agora então, Clara engole em seco. Por que vocês terminaram? Não terminamos. Ela me deixou. A resposta pega Clara de surpresa. Como assim? Gabriel respira fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Há 3 meses, minha família descobriu algumas irregularidades nos negócios. Movimentações financeiras suspeitas, contratos questionáveis, investigação do Ministério Público. Quando a notícia vazou para a imprensa, Marina sumiu. Mudou de telefone, saiu da cidade, não quis mais saber de mim. E por isso você me procurou? Minha avó tem 86 anos. Ela construiu esse império junto com meu avô e meu pai.
Se eu não estiver casado até o final do ano, ela vai transferir o controle acionário para meu primo Roberto. É uma cláusula do testamento que eu só descobri quando as investigações começaram. Clara sente um frio na barriga. Você me usou. Nós usamos um ao outro. Você precisava de dinheiro. Eu precisava de uma esposa. Foi um acordo justo. Justo? Clara se levanta da cadeira, furiosa. Você destruiu a vida da minha irmã e ainda fala em justiça? Marina me abandonou quando eu mais precisei dela. E Gabriel também se levanta, perdendo a compostura pela primeira vez. 3 anos de relacionamento, promessas de casamento, planos de futuro, e ela simplesmente desapareceu quando os problemas começaram. Você acha que ela me amava? A discussão está chamando atenção. O dono da padaria olha na direção deles com curiosidade. Gabriel percebe e volta a se sentar, controlando a voz. Olha, Clara, eu não queria que fosse assim, mas a situação está ficando complicada. A investigação está chegando perto da minha família. Meu primo está movimentando os acionistas contra mim. E agora tem uma coisa nova. E o quê? Gabriel hesita, passando a mão pelos cabelos. Marina voltou para Recife. E ela sabe do nosso casamento. O sangue de Clara congela. Como ela sabe? Ou alguém contou. Não sei quem, mas ela me ligou ontem. Disse que quer conversar comigo. E com você também. Clara sente as pernas bambas. Senta de novo, tentando processar a informação. O que ela quer? Não sei, mas conhecendo Marina. Gabriel para, escolhendo as palavras. Ela não desistiu fácil de nada na vida. Se ela voltou, é porque tem um plano. Nesse momento, o celular de Clara toca. Ela olha a tela e o coração dispara. Marina. Gabriel faz sinal para ela atender. Clara desliza o dedo na tela com a mão tremendo. Alô? Oi, irmãzinha. A voz de Marina soa doce demais, perigosa. Soube que você virou uma mulher casada. Parabéns. Marina, eu posso explicar. É claro que pode. E vai explicar. Amanhã, 3 horas da tarde, no Shopping Rio Mar. Praça de alimentação. Não falte. E se eu não for? Marina dá uma risadinha gelada. Você vai, Clara. Porque se não for, toda Recife vai saber que a pobrezinha do subúrbio enganou o bilionário mais cobiçado da cidade. E aí, minha querida irmã, você vai descobrir o que realmente significa estar casada com Gabriel Santos Mendonça. A ligação é encerrada. Clara e Gabriel se olham em silêncio. Do lado de fora da padaria, Recife dorme, alheia ao fato de que 3 vidas estão prestes a colidir de uma forma que mudará tudo para sempre. O Shopping Rio Mar ferve de movimento numa terça-feira à tarde. Famílias inteiras circulam entre as lojas. Adolescentes se aglomeram na praça de alimentação. O ar-condicionado gelado contrasta com o calor de 40 graus lá fora. Clara chega 15 minutos adiantada. Escolhe uma mesa no canto e pede um café que não consegue beber. As mãos suam, o estômago embrulha, e ela confere o celular a cada 30 segundos. Quando Marina aparece, Clara quase não a reconhece. A meia-irmã que ela conhecia usava roupas simples, cabelo preso com elástico barato, chinelos de dedo. A mulher que se aproxima da mesa parece saída de uma revista. Cabelo loiro impecável, roupa de grife, bolsa que custa mais que o salário anual de Clara, maquiagem profissional. Cada passo é calculado, cada movimento estudado. Marina não veio apenas para conversar, veio para intimidar. Clara. Marina senta na cadeira em frente, sem cumprimento, sem sorriso. Você está diferente. O dinheiro do Gabriel já está fazendo efeito? Eu não peguei dinheiro dele para mim. Claro. Foi tudo para a tia Luísa, né? Que nobre da sua parte. Se Marina inclina-se sobre a mesa, baixando a voz. Me conta uma coisa. Quando você decidiu roubar meu noivo, pensou nas consequências? Eu não roubei ninguém. Você tinha terminado com ele. Terminado? Marina solta uma gargalhada que chama a atenção das mesas vizinhas. Quem te disse isso? Ele mesmo. Disse que você o abandonou quando os problemas começaram. Marina balança a cabeça, como se estivesse falando com uma criança ingênua. Clara, minha querida irmã, você não sabe de nada, sabe? Gabriel e eu não terminamos. Eu apenas me afastei temporariamente. Estratégia. Estratégia para quê? E para deixar ele resolver a bagunça que se meteu antes de nos casarmos.
Você acha que eu ia associar meu nome a um escândalo de corrupção? Claro que não. Esperei a poeira baixar para voltar. Clara sente um aperto no peito. Mas ele disse que você mudou de telefone, que desapareceu. Mudei para Paris, ué. Fiz um curso de administração na Sorbonne, custeado pela minha família. Enquanto isso, meu advogado acompanhava a situação dele de perto. Marina abre a bolsa e tira um envelope. Quer ver? Dentro do envelope há dezenas de fotos. Gabriel entrando e saindo de escritórios, conversando com advogados, em reuniões com homens de terno. E em várias delas, Clara reconhece rostos conhecidos, políticos, empresários famosos, pessoas que vê nos jornais da TV. A meu Gabriel não é apenas rico, de Clara. Ele tem poder, poder de verdade. Conhece governadores, senadores, juízes. A investigação que tanto preocupa ele já está sendo arquivada. As irregularidades já foram explicadas. Sabe por quê? Clara não consegue responder. Porque a família Mendonça não chegou onde chegou sendo honesta. Eles construíram um império através de favores políticos, contratos direcionados, propinas bem organizadas. O pai dele, o avô, todos fizeram isso. Gabriel apenas continuou a tradição. Você está mentindo? Estou? Marina pega o celular e mostra uma gravação de áudio. Esta conversa foi gravada há 2 semanas. Reconhece a voz? Ela aperta play. A voz de Gabriel ecoa baixinho. O problema não é o dinheiro, Roberto. É o timing. Se a investigação continuar até dezembro, perdemos o controle para você, e aí sim estaremos ferrados. Por isso preciso da esposa, para ganhar tempo. Uma segunda voz que Clara não reconhece. E você confia nessa menina? Porém, ela não sabe de nada. É perfeita, pobre, desesperada, grata. Vai fazer exatamente o que eu mandar até janeiro. Depois eu me divorcio dela e caso com Marina. O testamento é cumprido. Eu mantenho o controle da empresa e todo mundo fica feliz. Mas se ela descobrir? O que ela vai descobrir é uma vendedora de bolo sem estudo. Enquanto a mãe dela estiver viva e precisando de tratamento, ela vai continuar calada. Clara sente o mundo desabar. As palavras de Gabriel ecoam na cabeça como tiros. Pobre, desesperada, grata, vendedora de bolo sem estudo. É assim que ele a vê. É assim que sempre a viu. Doeu, né? Marina desliga o áudio e guarda o celular. Gabriel nunca teve intenção de ficar casado com você, Clara. Você é apenas uma peça no jogo dele. Um meio de manter o império até ele poder se casar comigo oficialmente. Ah, por que você está me mostrando isso? Porque eu gosto de você. Marina estende a mão e toca no braço da irmã. O gesto é carinhoso, mas os olhos continuam frios. Sempre gostei. E não quero que você se machuque mais do que já vai se machucar. O que você quer? A Marina sorri pela primeira vez desde que chegou. É um sorriso perigoso. Quero que você continue casada com ele. Como? Você me ouviu. Continue sendo a esposa dele. Pelo menos até janeiro. Clara não entende nada. Mas você não veio aqui para me convencer a me separar? Pelo contrário. Vim para te oferecer uma sociedade. Marina abre novamente a bolsa e tira uma pasta com documentos. Enquanto você esteve brincando de casinha com Gabriel, eu estive ocupada. Descobri algumas coisas interessantes sobre os negócios da família Mendonça. Coisas que nem o próprio Gabriel sabe. Que tipo de coisas? O tipo que pode colocar ele na cadeia, ou torná-lo ainda mais rico. Marina desliza a pasta pela mesa. A escolha é nossa. Clara abre a pasta com mãos trêmulas. São documentos complexos, contratos, extratos bancários, registros que ela não entende completamente, mas que claramente mostram movimentações milionárias. O que é isso? E a prova de que o primo Roberto está desviando dinheiro da empresa há 5 anos. 15 milhões de reais que sumiram dos cofres e foram parar numa conta no Panamá. O engraçado é que Roberto está usando esses mesmos desvios para convencer os acionistas de que Gabriel é incompetente. Clara sente a cabeça girar. Como você conseguiu isso? Dormi com o contador dele. Marina dá de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Homem casado é sempre mais fácil de manipular. Marina? Escuta bem, Clara. Com essas provas, posso destruir Roberto e salvar Gabriel. Ou posso entregar tudo para a Polícia Federal e acabar com os dois. Tudo depende da sua decisão. Minha decisão? Você continua casada com Gabriel até janeiro. Eu uso esse tempo para recolher mais evidências contra Roberto e me reposicionar na família Mendonça.
Quando chegar a hora, você pede o divórcio como uma esposa traída que descobriu as mentiras do marido. Eu consolo Gabriel, nos casamos e todo mundo fica feliz. Ah, o que eu ganho com isso? Marina sorri mais amplamente. 50 milhões de reais. A Clara quase derruba o café. Como? Gabriel vai ser tão grato por eu ter salvado o império dele que vai aceitar qualquer acordo de divórcio que eu sugerir. E eu vou sugerir que ele te dê uma compensação generosa pelos danos morais. Marina faz aspas com os dedos. 50 milhões é troco para ele. E se eu recusar? O sorriso de Marina desaparece. Aí eu entrego as provas para a polícia. Gabriel e Roberto vão presos. A empresa vai à falência. Sua mãe perde o plano de saúde. E você volta para a sua vidinha de vendedora de bolo. Só que agora com a reputação destruída, porque toda Recife vai saber que você foi usada pelo bilionário e depois descartada como lixo. Clara olha em volta. A praça de alimentação continua movimentada. As pessoas riem e conversam normalmente, alheias ao fato de que, ali, naquela mesa de plástico, o destino de várias vidas está sendo decidido. Preciso pensar. Não precisa. Marina levanta-se da cadeira. Ou você topa, ou sai daqui sabendo que acabou de perder a única chance da sua vida de sair da pobreza. E olha, Clara, ela inclina-se sobre a mesa uma última vez. A Gabriel vai descobrir que você sabe da verdade. Homens como ele sempre descobrem. E quando descobrir, você acha que ele vai continuar bancando o tratamento da sua mãe por bondade? A Marina ajusta a bolsa no ombro e caminha em direção à saída do shopping, deixando Clara sozinha com os documentos, as fotos e uma decisão impossível. O celular de Clara toca. Gabriel. E aí? Como foi o encontro com Marina? Clara olha para os papéis espalhados na mesa, engole em seco e mente. Correu bem. Ela só queria se despedir. Despedir? Ela vai viajar de novo. Disse que deseja felicidades para nós dois. Silêncio do outro lado da linha. Clara. Você está bem? Sua voz está estranha. Estou ótima, só cansada. Tudo bem, descanse. Qualquer coisa, me liga. Clara desliga o telefone e junta os documentos. 50 milhões de reais. É mais dinheiro do que ela consegue imaginar. O suficiente para cuidar da mãe, comprar uma casa, viver com dignidade pelo resto da vida. Tudo o que precisa fazer é continuar fingindo ser esposa de um homem que a despreza por mais 6 meses. Ou então pode contar tudo para Gabriel, destruir os planos de Marina e torcer para que ele seja mais generoso com ela do que foi nas palavras gravadas. Enquanto caminha pelo estacionamento do shopping, Clara percebe que não está mais nervosa. Está furiosa, furiosa com Gabriel por mentir e usá-la, furiosa com Marina por manipular a situação. E principalmente furiosa consigo mesma por ter sido ingênua o suficiente para acreditar que pessoas ricas fazem favores sem esperar nada em troca. Mas uma coisa Marina errou. Clara pode ser pobre e pode não ter estudo superior, mas não é burra. E agora que sabe que está no meio de um jogo, vai aprender as regras e jogar para ganhar. A guerra entre as irmãs acabou de começar. E Gabriel Santos Mendonça ainda não sabe que se tornou o prêmio de uma disputa muito mais perigosa do que imagina. Uma semana depois do encontro com Marina, Clara está sentada na sala de espera VIP do Hospital Albert Sabin, observando sua mãe dormir após a primeira cirurgia. O procedimento foi um sucesso, mas ainda faltam mais 2 etapas. 2 etapas que custam 60 mil reais cada uma. Dinheiro que só vai continuar vindo se ela mantiver o casamento. Olha para o celular e relê a mensagem que Marina mandou pela manhã. Decidiu? O prazo é hoje. Clara respira fundo e digita. Aceito. A resposta chega em segundos. Inteligente. Te mando as instruções amanhã. Pronto. Está feito. Clara Ribeiro Santos Mendonça acabou de se tornar oficialmente uma jogadora no jogo mais perigoso da sua vida. 3 dias depois, Gabriel aparece na casa dela sem avisar. É a primeira vez que ele entra no quartinho de 2 cômodos onde Clara mora com a mãe. Ela vê ele olhando ao redor, as paredes descascadas, o ventilador barulhento, a geladeira velha que faz mais ruído que um trator. Por um segundo, há algo parecido com constrangimento no rosto dele. Como sua mãe está? Ele pergunta, genuinamente preocupado. Bem,
Graças a você. Clara força um sorriso. Mentir está ficando mais fácil a cada dia. Gabriel senta na única cadeira da sala, que range sob seu peso. Clara, precisamos conversar sobre uma coisa. Tem circulado alguns boatos. O coração de Clara acelera, mas ela mantém a expressão neutra. Marina a ensinou isso. Nunca demonstre que sabe mais do que deveria. E que tipo de boatos? Acapos sobre nós. Sobre nosso casamento. Gabriel passa a mão pelos cabelos, nervoso. Alguém está espalhando que foi um acordo financeiro. E foi. Eu sei, mas... Ele para, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Se essa informação chegar aos meus acionistas, pode complicar tudo. O testamento da minha avó exige um casamento verdadeiro, não um contrato comercial. Clara sente uma pontada de satisfação. Gabriel está preocupado. Isso significa que o plano de Marina está funcionando. O que você quer que eu faça? Preciso que você apareça mais comigo. Eventos sociais, jantares de negócios, algumas fotos para a imprensa. Nada demais, só o suficiente para parecer que somos um casal de verdade. Para parecer. As palavras ecoam na cabeça de Clara. É exatamente isso que Marina previu que aconteceria. E se eu me recusar? Gabriel a olha com surpresa. Por que se recusaria? Não sei. Talvez porque não foi isso que combinamos. Clara cruza os braços. Nosso acordo era casamento no papel, não encenação pública. Clara. Gabriel levanta-se, aproxima-se dela. Eu sei que não é fácil para você. Eu também não queria que chegássemos nesse ponto. Mas a situação mudou. Mudou como? Meu primo Roberto está movimentando os acionistas contra mim. Ele está dizendo que sou irresponsável, que me casei por impulso com uma mulher que mal conheço. Se não provarmos que nosso casamento é sólido, você perde a empresa. Exato. Clara finge hesitar, como se estivesse realmente considerando as opções. E o que eu ganho com isso? Além dos custos médicos da sua mãe? Que tal R$ 100.000 por mês enquanto durar essa... situação? A Clara precisa se controlar para não sorrir. Gabriel está oferecendo exatamente o que Marina disse que ofereceria. O roteiro está sendo seguido à risca. Quanto tempo duraria? Alguns meses. Até janeiro, no máximo. Janeiro. O mesmo prazo que Marina mencionou. Clara começa a perceber que Marina não está apenas um passo à frente. Está controlando os dois lados do jogo. Tudo bem, Clara diz finalmente. Mas com algumas condições, Gabriel parece aliviado. Claro! Quais? A primeiro, você me explica direitinho o que está acontecendo na sua empresa. Não quero ser pega de surpresa se algum jornalista me fizer perguntas. É justo? E segundo, você me dá uma procuração para cuidar dos assuntos médicos da minha mãe. Se algo acontecer comigo, quero que ela continue sendo tratada. Gabriel hesita. Uma procuração daria a Clara acesso a informações sobre as contas dele. Isso é necessário? Para mim é. Clara o encarar firmemente. Ou você confia em mim, ou não confia. Está bem. Terceiro, quero conhecer sua família. Se vamos fingir ser um casal apaixonado, preciso saber com quem estou lidando. Minha família é complicada. Todas são. Gabriel fica em silêncio por alguns segundos, analisando Clara como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você mudou, ele diz finalmente. Mudei como? Não sei. Está mais segura de si, mais determinada. Clara dá de ombros. Casar muda uma pessoa. Naquela noite, após Gabriel sair, Clara liga para Marina. Ele mordeu a isca. Ela diz assim que a irmã atende. Ótimo. Como ele reagiu às condições? E aceitou todas, mas ficou desconfiado quando pedi a procuração. Normal. Homens como Gabriel não confiam facilmente em mulheres como nós. Marina pausa. Conseguiu as informações que pedi? Consegui. A Clara olha para as fotos que tirou discretamente do celular de Gabriel enquanto ele estava no banheiro. O primo Roberto vai jantar com os acionistas na sexta-feira. Restaurante Bargaço, 8 horas. Ah, perfeito. É lá que vou fazer minha jogada. Que jogada? Você vai descobrir. Só lembre, na sexta-feira, seja a esposa perfeita, carinhosa, atenciosa, apaixonada. Gabriel precisa acreditar que vocês são felizes. Por quê? Porque quando os acionistas virem como vocês são felizes, vão ficar ainda mais chocados quando descobrirem que Roberto os está roubando há anos.
Clara sente um arrepio na espinha. Marina, o que exatamente você está planejando? Estou planejando salvar Gabriel, e você, e a mim mesma. A voz de Marina fica mais dura. A mais principalmente. Estou planejando destruir Roberto de uma vez por todas. Na sexta-feira, Clara se arruma como nunca se arrumou na vida. Gabriel mandou uma stylist e uma cabeleireira até a casa dela. Quando se olha no espelho, mal se reconhece. O vestido azul marinho abraça seu corpo perfeitamente. O cabelo está preso em um coque elegante. A maquiagem realça seus olhos castanhos. Você está linda, Gabriel diz quando a vê. E pela primeira vez desde que se conheceram, há algo genuíno na voz dele. O restaurante Bargaço é um dos mais exclusivos do Recife. Mesas de cristal, garçons de luva branca se vista para o mar. Clara se sente completamente fora do lugar, mas força-se a agir naturalmente. A mesa dos acionistas está no centro do salão. 8 homens de meia idade, ternos caros, conversas em tom baixo sobre números e estratégias. Quando Gabriel e Clara se aproximam, as conversas cessam. Gabriel, um homem alto e magro, se levanta. E esta deve ser a famosa esposa. Clara, estes são os membros do conselho. Gabriel faz as apresentações rapidamente. Clara sorri, aperta mãos, finge interesse pelas conversas sobre mercado financeiro. Tudo está correndo bem até Roberto aparecer. O primo de Gabriel é alguns anos mais velho, cabelo grisalho, porte imponente. Quando vê Clara, seus olhos se estreitam ligeiramente. Então você é a Clara, ele diz, beijando a mão dela de forma exagerada. Ouvi muito sobre você. Espero que coisas boas, Clara responde, mantendo o sorriso. Claro. Gabriel nos contou como vocês se conheceram. Uma história romântica. Se há veneno na palavra romântica. Clara percebe que Roberto sabe alguma coisa. O jantar prossegue tenso. Roberto faz comentários aparentemente casuais sobre casamentos repentinos e há decisões impulsivas. Gabriel tenta manter a compostura, mas Clara vê a tensão em seus músculos. É quando estão no meio do prato principal que Marina aparece. Ela entra no restaurante como se fosse dona do lugar. Caminha diretamente até a mesa deles. Todos param de comer. Com licença, Marina diz, sorrindo docemente. Posso falar com vocês por um minuto? Roberto fica pálido. Gabriel se levanta bruscamente. Marina, o que você está fazendo aqui? Vim salvar sua vida, meu querido. Marina abre a bolsa e tira os documentos que mostrou para Clara na semana anterior. Cavalheiros, acredito que vocês vão querer ver isto. Ela espalha os papéis sobre a mesa. Extratos bancários, transferências, comprovantes de depósito. Tudo mostrando como Roberto desviou 15 milhões de reais da empresa. Isto é uma farsa. Roberto grita, mas sua voz treme. É mesmo? Marina pega o celular e aperta play. A voz de Roberto ecoa pelo restaurante. O dinheiro já está seguro no Panamá. Gabriel nunca vai descobrir. Quando eu assumir o controle da empresa, vou cobrir os buracos e fingir que nada aconteceu. O silêncio na mesa é absoluto. Os acionistas olham de Roberto para os documentos, depois para Gabriel, depois para Marina. Como você conseguiu isso? Gabriel pergunta, atordoado. Marina sorri e olha diretamente para Clara. Sua esposa me ajudou. Todas as cabeças se voltam para Clara. Gabriel a encara com uma expressão que mistura choque, raiva e algo parecido com admiração. É verdade? Ele pergunta. Clara respira fundo. É agora ou nunca. É verdade. Marina me procurou na semana passada com essas provas. Ela disse que queria te ajudar, mas precisava da minha cooperação para ter acesso às informações da empresa. Por que você não me contou? Porque a Clara olha para Marina, que acena discretamente. Porque queria ter certeza de que as provas eram reais antes de te preocupar. Gabriel continua olhando para ela, tentando processar tudo. Roberto se levanta abruptamente. Vocês não vão conseguir provar nada. Na verdade, Marina diz calmamente, já provamos. Estes documentos foram entregues à Polícia Federal hoje de manhã. Você tem cerca de 2 horas antes de ser preso. Roberto fica lívido. Olha ao redor da mesa, percebe que não tem como escapar. Sem dizer mais uma palavra, sai correndo do restaurante.
Os acionistas ficam em silêncio por alguns minutos, examinando os documentos. Finalmente, o homem mais velho do grupo se pronuncia. Gabriel, parece que devemos um pedido de desculpas. E um voto de confiança. Gabriel acena, ainda processando tudo o que aconteceu. Marina se aproxima de Clara. Bem jogado, irmãzinha, ela sussurra no ouvido. Mas o jogo ainda não acabou. Clara sente um arrepio. Olha para Gabriel, que agora a observa com uma mistura de gratidão e desconfiança. Olha para Marina, que sorri como um gato que acabou de pegar um rato. E então Clara percebe uma coisa terrível. Ela pode ter salvado Gabriel de Roberto, mas acabou de se colocar no centro de uma guerra muito mais perigosa entre duas pessoas que a veem apenas como um meio para atingir seus fins. A pergunta agora não é mais se Gabriel vai descobrir a verdade sobre o casamento deles. A pergunta é, quando descobrir, ele vai perdoá-la ou destruí-la? 48 horas depois do jantar no Bargaço, Roberto Santos Mendonça é preso em flagrante tentando embarcar para o Panamá com 2 milhões em dinheiro vivo. A notícia estampa todos os jornais do Nordeste. Herdeiro do grupo Mendonça preso por peculato. A manchete secundária é ainda mais interessante. Esposa salvou o bilionário de golpe do primo. Clara está na cozinha preparando o café da manhã quando Gabriel aparece na porta com 3 jornais debaixo do braço e uma expressão que ela não consegue decifrar. Viu as notícias? Ele pergunta, jogando os jornais sobre a mesa pequena. Vi. Clara não para de mexer o café. Como você está se sentindo? Confuso. A Gabriel senta na cadeira de plástico que range. Ontem você era uma vendedora de bolos que mal sabia da existência da minha empresa. Hoje você é a mastermind que desmascarou um esquema de corrupção de 15 milhões. E Clara finalmente o olha. As pessoas mudam. Mudam tanto assim em 2 semanas? Há algo perigoso no tom da voz de Gabriel. Clara percebe que chegou o momento que Marina a avisou que chegaria. O momento em que Gabriel começaria a fazer perguntas de verdade. Você quer saber a verdade? Clara se senta em frente a ele, decidida a apostar tudo numa única jogada. Quero. A verdade é que eu sempre fui mais esperta do que você pensou. Você me viu como uma pobrezinha desesperada que faria qualquer coisa por dinheiro. E você não estava errado. Eu fiz qualquer coisa por dinheiro. Casei com você sem te conhecer, menti para minha família, fingi que estava tudo bem. Gabriel a escuta em silêncio. Mas quando Marina me procurou com aquelas provas, eu percebi uma coisa. Você não era a única pessoa me usando. Ela também estava. A diferença é que ela pelo menos foi honesta sobre isso. Marina disse o que para você? Clara hesita. Marina não disse para contar sobre a gravação, mas Clara decide arriscar. Ela disse que você nunca teve intenção de ficar casado comigo. Que eu era apenas uma solução temporária até vocês voltarem. É verdade? A Gabriel baixa os olhos. A resposta está no silêncio dele. Então por que você me ajudou com Roberto? Ele pergunta. Porque percebi que se você caísse, eu caía junto. Minha mãe perderia o tratamento, eu voltaria para a vida de antes e ainda por cima ficaria com a reputação destruída. E Clara se inclina sobre a mesa. Marina me ofereceu uma saída onde todo mundo ganha. Você mantém a empresa, ela recupera o namorado, e eu saio dessa história com dinheiro suficiente para viver dignamente. O Gabriel a olha com uma expressão que mistura admiração e algo parecido com medo. Você não é quem eu pensei que fosse. Não, não sou. Eles ficam em silêncio por alguns minutos. Gabriel tamborca os dedos na mesa. Clara observa a reação dele. E se eu te dissesse, Gabriel fala finalmente, que as coisas mudaram? Que talvez eu não queira mais voltar com Marina. Clara sente o coração disparar, mas força a voz a sair calma. Eu diria que você está confundindo gratidão com sentimento. E se não fosse gratidão? Seria o quê? Gabriel se levanta, aproxima-se dela. Pela primeira vez, desde que se conheceram, quando ele a toca, a mão no rosto dela, não é protocolar nem calculado. Seria o fato de que nos últimos dias eu descobri que casei com uma mulher extraordinária. Clara sente o mundo girar. Não era isso que estava no roteiro. Marina não previu essa possibilidade. Gabriel, eu sei que começamos errado. Eu sei que te usei, que te menosprezei, mas agora... Ele para, como se estivesse procurando as palavras certas. Agora, eu gostaria de conhecer quem você realmente é.
O celular de Clara toca. Marina, como se tivesse um sensor para momentos inconvenientes. Atende! Gabriel diz. Deve ser sobre o próximo passo do plano de vocês. Clara atende com o coração aos pulos. Oi, Marina. Clara, precisamos conversar. Agora. Aconteceu uma coisa. Que tipo de coisa? Do tipo que pode arruinar tudo. Te encontro no shopping em 1 hora. A ligação é encerrada. Gabriel observa Clara guardando o telefone. Ela parecia preocupada, ele comenta. Estava... você vai me contar o que está acontecendo quando voltar? Clara o olha nos olhos. Por um momento, considera contar tudo. O acordo com Marina, os 50 milhões, o plano para eles se divorciarem em janeiro. Mas então lembra das palavras gravadas. Vendedora de bolo sem estudo. E lembra que homens como Gabriel não mudaram de opinião sobre mulheres como ela da noite para o dia. Vou, ela mente. 1 hora depois, Clara encontra Marina no mesmo lugar do shopping onde tudo começou. Mas desta vez Marina não está composta e elegante. Está nervosa, olhando para todos os lados como se alguém pudesse estar seguindo-a. Senta, Marina diz assim que Clara se aproxima. O que aconteceu? Roberto não foi preso sozinho. Ele fez um acordo com a Polícia Federal. Está contando tudo o que sabe sobre os negócios da família Mendonça. Clara sente o sangue gelar. Tudo o quê? Tudo, Clara. As propinas, os contratos direcionados, as contas no exterior, os laranjas. 50 anos de corrupção da família inteira. E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver porque Roberto sabe do nosso plano. Como ele pode saber? Marina respira fundo. Porque eu cometi um erro. Quando dormi com o contador dele para conseguir as provas, eu não percebi que ele estava gravando tudo. Roberto tem uma gravação nossa conversando sobre o acordo, sobre os 50 milhões, sobre tudo. Clara se sente como se tivesse levado um soco no estômago. Ele vai usar isso contra Gabriel? A pior, ele já usou. Entregou a gravação para a Polícia Federal junto com as outras provas. Agora os federais sabem que o casamento de Gabriel é uma farsa montada para cumprir o testamento. E daí? Casamento arranjado não é crime? Não, mas associação criminosa é. E lavagem de dinheiro também. Clara não entende. Como assim? Gabriel não sabia, Clara. Mas o dinheiro que ele usou para pagar o tratamento da sua mãe veio das contas que Roberto estava usando para lavar dinheiro. Tecnicamente, você recebeu dinheiro de origem criminosa. E eu, que organizei o esquema todo, sou considerada cúmplice. Clara precisa se segurar na mesa para não cair. Você está dizendo que nós 3 vamos ser presos? Estou dizendo que temos 24 horas para dar uma versão da história para a Polícia Federal antes eles virem nos buscar. Que versão? Marina abre uma pasta com documentos. Sim, a versão onde você descobriu sozinha o esquema de Roberto, se casou com Gabriel para ter acesso às informações da empresa, me procurou como aliada porque sabia que eu tinha motivos pessoais para ajudar, e juntas desmascaramos a corrupção. E isso vai colar? Vai se você conseguir convencer Gabriel a confirmar nossa versão. E Clara olha para os papéis. São declarações prontas, depoimentos ensaiados, uma versão dos fatos que transforma as 3 pessoas mais perigosas da história numa esposa dedicada, uma ex-namorada patriótica e um empresário vítima do próprio primo. E se Gabriel não topar, aí nós 3 vamos presos. Gabriel por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Eu por formar quadrilha. E você? A Marina para escolhendo as palavras. Você por estelionato, bigamia qualificada e receptação. Bigamia! Seu casamento com Gabriel é inválido porque você assinou os papéis sabendo que era um acordo comercial, não uma união legítima. Isso torna você legalmente solteira recebendo benefícios como esposa casada. É bigamia por equiparação. Clara sente o mundo desabar pela 2ª vez em 2 semanas. E quanto tempo de cadeia? Entre 5 e 12 anos, cada uma. Clara pega os papéis com mãos trêmulas. Do lado de fora do shopping, Recife continua sua rotina normal. Pessoas trabalhando, estudando, vivendo suas vidas pequenas e complicadas, sem saber que ali, naquela mesa de plástico, 3 mulheres estão decidindo quem vai sobreviver à maior investigação de corrupção da história do Nordeste. Tem uma coisa que eu não entendi, Clara diz. Por que você não me contou que o dinheiro era sujo?
Marina resta pela primeira vez desde que Clara a conhece. Por que eu não sabia? Como não sabia? Você tinha acesso a todas as contas. Eu tinha acesso às contas oficiais. As contas de lavagem eram secretas até para mim. Marina baixa a voz. Clara, eu descobri isso ontem junto com você. Quando Roberto foi preso, ele não quis ir sozinho. Então contou tudo o que sabia para se vingar. Quer dizer que nós três fomos usadas por Roberto? Exato. Ele deixou Gabriel usar o dinheiro sujo para te pagar porque sabia que isso implicaria vocês dois quando a investigação chegasse até ele. Era o plano B dele caso algo desse errado. Clara sente uma mistura de raiva e desespero. E agora? Agora você volta para casa, conta tudo para Gabriel e convencem ele a assinar esses papéis. Se ele assinar, todo mundo se salva. Se ele não assinar, todo mundo se ferra. Exato. Clara guarda os documentos na bolsa e se levanta. Marina, sim. Quando isso tudo acabar, eu nunca mais quero ver você na minha vida. E Marina sorri tristemente. Mas se isso tudo acabar bem, minha querida irmã, você vai ser rica demais para se lembrar de que eu existo. E Clara sai do shopping, sabendo que as próximas 24 horas vão definir se ela vai passar o resto da vida na cadeia ou se vai se tornar uma das mulheres mais ricas do Brasil. E sabendo também que, independente do resultado, nunca mais vai ser a mesma pessoa que entrou naquele cartório há um mês atrás. O jogo chegou ao fim. Agora só resta descobrir quem ganhou e quem perdeu. E se alguém vai sair vivo dessa história. Clara chega em casa com os documentos de Marina queimando na bolsa e o coração batendo como um tambor de maracatu. Gabriel está na varanda minúscula, conversando ao telefone com alguém. Quando a vê, encerra a ligação rapidamente. Era meu advogado, ele diz antes que ela pergunte. A Polícia Federal quer nos ouvir amanhã de manhã. Todos nós, você, eu e Marina. Clara sente as pernas bambas. O que eles querem saber? Tudo. Sobre Roberto, sobre o dinheiro, sobre nosso casamento. Gabriel a observa atentamente. Clara, preciso que você me diga a verdade agora. Toda a verdade. Porque se há alguma coisa que você não me contou, é melhor eu saber antes de conversarmos com os federais. Esta é a hora. Clara pode entregar os papéis de Marina, convencer Gabriel a assinar a versão oficial e dos fatos e salvar todos eles. Ou pode fazer algo que nunca fez na vida, contar a verdade completa e torcer para que o homem por quem está se apaixonando a perdoe. Senta, ela diz, apontando para as cadeiras de plástico. Gabriel senta. Mas ela vê a tensão nos músculos dele. Ele sabe que algo grande está vindo. Quando Marina me procurou no shopping há 2 semanas, não foi para me dar informações sobre Roberto. Clara começou. Foi para me fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Clara respira fundo e mergulha de cabeça. Ela me ofereceu 50 milhões de reais para continuar casada com você até janeiro. Depois, eu pediria o divórcio como esposa traída. Ela consolaria você, vocês se casariam e eu sairia rica da história. Gabriel fica muito quieto, quieto demais. Continue. Ela sabia dos desvios de Roberto há meses, tinha todas as provas. Mas queria usar essas informações para se reposicionar na sua vida, não para te ajudar de verdade. E você aceitou. Não é uma pergunta, é uma constatação. Aceitei. Gabriel fecha os olhos por alguns segundos. Por isso você mudou. Por isso começou a fazer perguntas, a querer informações sobre a empresa. Sim. Por isso conseguiu acesso ao meu celular na noite do jantar. Sim. Gabriel se levanta, caminha até a pequena janela que dá para a rua. Clara vê a linha tensa dos ombros dele, o punho fechado. Tem mais alguma coisa que você não me contou? Clara pega os documentos na bolsa. Tem. Marina descobriu que Roberto fez delação premiada. Ele contou para a Polícia Federal sobre o plano todo, sobre os 50 milhões, sobre o acordo, sobre tudo. Gabriel se vira bruscamente. Como ele podia saber? Marina cometeu um erro. O contador de Roberto gravou vocês duas conversando. Clara estende os papéis. Ela preparou uma versão oficial dos fatos para contarmos amanhã. Se você assinar isso, talvez consigamos sair dessa sem ir presos. Gabriel pega os documentos, mas não os lê. Apenas os segura, olhando para Clara como se a estivesse vendo pela primeira vez. Mas você sabe o que significa isso? Ele pergunta finalmente. Que você vai me odiar para sempre? Não.
Gabriel joga os papéis sobre a mesa. Significa que por um mês inteiro eu vivi numa mentira completa. Significa que tudo que pensei sobre você, sobre Marina, sobre minha própria vida, era falso. Clara sente lágrimas começando a formar nos olhos. Gabriel, Você me enganou desde o primeiro dia. Fez-me acreditar que estava me ajudando por gratidão, quando na verdade estava jogando comigo igual Marina. Ou não era só jogo. As palavras saem mais altas que Clara pretendia. No começo era, eu admito. Mas depois... Depois o quê? Depois eu me apaixonei por você, seu idiota. Afo, o silêncio que segue é tão pesado que Clara consegue ouvir o barulho do trânsito na rua, as vozes dos vizinhos, o ventilador velho rangendo no teto. Gabriel a olha por um longo momento. Quando? Quando o quê? Quando você se apaixonou? Clara enxuga uma lágrima que escapa. Na manhã em que você disse que queria conhecer quem eu realmente era? Porque foi a primeira vez que alguém olhou para mim e viu mais do que uma pobrezinha desesperada. Gabriel senta de novo, mas desta vez mais perto dela. Clara, você tem ideia de quantas leis nós quebramos? Mais ou menos. E associação criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, formação de quadrilha, bigamia por equiparação. Gabriel enumera nos dedos. São 15 anos de cadeia. Cada um... Eu sei. Você ainda assim veio me contar a verdade, sabendo que isso pode arruinar sua única chance de sair dessa história. Clara o olha nos olhos. Porque cansei de mentir. E porque... Ela hesita, mas decide terminar. Porque prefiro ir presa sabendo que fui honesta com você do que ser rica sabendo que te enganei. Gabriel estende a mão e toca o rosto dela, enxugando as lágrimas. Você é a mulher mais corajosa e mais burra que eu já conheci. Burra por quê? Porque jogou fora 50 milhões de reais por um homem que nem sabia se merecia sua confiança. Clara ri entre as lágrimas. E mereço! Gabriel se inclina e a beija. Não é o beijo protocolar do casamento. É urgente, desesperado, real. Acho que sim. Ele sussurra quando se separam. E agora? O que fazemos? Gabriel pega os documentos de Marina e os rasga em pedaços pequenos. Agora contamos a verdade para a Polícia Federal e torcemos para que 15 anos na cadeia passem rápido. Gabriel, você está maluco? Se contarmos a verdade? Se contarmos a verdade? Talvez eles percebam que nós três fomos manipuladas por Roberto tanto quanto qualquer outra pessoa. Gabriel junta os pedaços dos documentos. E talvez, só talvez, isso conte como atenuante. E se não contar? Aí pelo menos vamos presos sabendo que fizemos a coisa certa. Clara balança a cabeça. Você realmente está disposto a arriscar 15 anos de cadeia por princípio? Não por princípio. Gabriel pega as mãos dela. Por você. Porque você acabou de provar que merece muito mais que mentiras e jogos sujos. Naquela noite, eles ligam para Marina e contam a decisão. A reação dela é exatamente o que esperavam. Vocês estão completamente loucos. Marina grita pelo telefone. Vão jogar fora a única chance que temos de sair dessa. Marina, Clara diz calmamente. Cansei de fazer parte dos seus planos. E se vocês se ferrarem? E se forem presos? Pelo menos seremos presos juntos. Gabriel responde. Marina desliga na cara deles. Na manhã seguinte, Clara, Gabriel e Marina estão sentados numa sala fria da Polícia Federal. 3 delegados federais, 2 promotores e um juiz fazem perguntas durante 4 horas. Marina segue o roteiro que preparou sozinha, inventando uma versão onde ela era uma patriota preocupada com a corrupção na empresa do ex-namorado. Gabriel e Clara contam a verdade. Toda ela. O casamento arranjado, o acordo financeiro, o plano dos 50 milhões, a manipulação de Marina, os desvios de Roberto. Tudo. Quando terminam, o silêncio na sala é absoluto. Finalmente, o delegado mais velho se pronuncia. Em 30 anos de Polícia Federal, nunca ouvi uma confissão tão completa. Isso é bom ou ruim? Clara pergunta. Bom, porque confirma exatamente o que Roberto nos contou. E porque vocês dois acabaram de fornecer provas contra a pessoa que mais nos interessa. A quem? O delegado olha para Marina, que empalidece. Marina Albuquerque, você está presa por formação de quadrilha, extorsão qualificada e corrupção ativa. Enquanto Marina é levada algemada, gritando que foi traída, o delegado se volta para Clara e Gabriel. Vocês dois também cometeram crimes.
Mas considerando que foram vítimas de manipulação, que colaboraram espontaneamente com a investigação e que forneceram provas cruciais, vamos propor um acordo. A que tipo de acordo? Gabriel pergunta. 2 anos de prisão domiciliar, trabalhos comunitários e devolução integral dos valores recebidos ilegalmente. Clara sente o coração parar. E o casamento? Continua válido. Tecnicamente, independente dos motivos que os levaram ao altar, vocês estão legalmente casados. Cabe a vocês decidirem o que fazer com isso. 3 meses depois, Clara está na cozinha do apartamento novo. Pequeno, mas decente, que eles alugaram com o dinheiro que sobrou depois de devolver tudo para o governo. Gabriel entra carregando sacolas do supermercado e um sorriso que ela ainda está aprendendo a decifrar. Como foi o primeiro dia de trabalho comunitário? Ele pergunta. Bem, ensinei 10 mulheres a fazer bolo de macaxeira numa cozinha industrial. E você? Mas organizei arquivos numa ONG que ajuda presidiários a se reintegrarem à sociedade. Gabriel a abraça por trás. Irônico, considerando que nós estamos em prisão domiciliar. Clara ri e se vira nos braços dele. Gabriel? Você se arrepende de ter escolhido a verdade em vez da mentira de Marina? Gabriel pensa por alguns segundos. Você quer a resposta honesta? Sempre. Não. Porque descobri que prefiro ser pobre e honesto com você do que rico e mentiroso sem você. Clara o beija, lembrando de como tudo começou num cartório abafado com um acordo mentiroso e como chegou até ali, numa cozinha pequena, com um casamento verdadeiro construído em cima de verdades dolorosas. Do lado de fora, Recife continua viva e barulhenta. E ali dentro, 2 ex-criminosos descobrem que às vezes as melhores histórias de amor começam com as piores decisões. Mensagem final. Esta é a história de Clara e Gabriel, 2 pessoas que descobriram que no jogo do amor e do poder, a única forma de ganhar de verdade é parando de jogar. Que às vezes a coragem de dizer a verdade vale mais que todos os milhões do mundo. E que no Brasil de desigualdades e injustiças, ainda existem pessoas dispostas a escolher o caminho mais difícil quando esse caminho leva ao amor verdadeiro. Call to action. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários. Qual foi o momento que mais te emocionou? O que você faria no lugar da Clara? E não esqueça de compartilhar este vídeo com quem precisa acreditar que ainda existe gente honesta no mundo. Se inscreva no canal para mais histórias que vão fazer você rir, chorar e, principalmente, acreditar no poder transformador do amor verdadeiro. Porque toda grande história de amor começa com uma grande decisão. E Clara e Gabriel provaram que vale a pena arriscar tudo por quem realmente amamos.